Shalom, queridos. Agora é o Salmo 84. Vamos rapidinho, vamos chegando para os 1189 capítulos da Bíblia. Vamos chegando, vamos chegando. Já estamos no Salmos 84, que se trata dos preciosos derramamentos do coração pelo santuário do Senhor. É disso que se trata esse salmo, dos preciosos derramamentos pelo santuário do Senhor. Este salmo, como os salmos 42, 43, ele expressa o desejo do escritor pelo santuário do Senhor. É um dos salmos de peregrinação ou subida que os israelitas cantavam enquanto viajavam para o santuário para adorar a Deus. Salmo 120, salmos até o Salmo 134, também está nessa mesma dimensão. Nela, o escritor desconhecido declarava a condição abençoada de quem vai ao templo orar a Jeová. Os filhos de Coré foram os que organizaram ou cantaram este salmo no culto público de Israel. As moradas do Senhor dos exércitos eram seu templo e seus pátios. Este é o lugar onde Deus habitou em um sentido localizado durante esse período da história de Israel. Ele tinha um lugar, Santo dos Santos, que era o modelo do tabernáculo, e ali o povo se humilhava através do sacerdote, pedindo perdão dos pecados e entrava em adoração. Então, ele prometeu encontrar-se com seu povo de maneira especial ali, principalmente por meio da meditação dos sacerdotes levíticos. O israelita comum não podia entrar no templo propriamente dito, mas podia adorar a Deus em seus pátios. O salmista considerava especialmente privilegiados os pássaros que faziam seus ninhos no templo e seus pátios, pois estavam sempre perto de Deus e protegidos por ele. Os sacerdotes também tinham uma grande vantagem porque trabalhavam nas salas ao redor do templo. Eles podiam louvar a Deus sempre porque estavam no centro de sua adoração. Três vezes ele usa a palavra abençoado ou feliz, uma vez melancólico, uma vez absolutamente, uma vez em profundo contentamento. Isso pode nos guiar na exploração do movimento do Salmo. Salmo 73 até 150, até o Salmo 150. Assim, a pessoa que põe seu coração em encontrar forças no Senhor experimenta grande bênção. Tal pessoa esperava viajar para o Monte Sião para adorá-lo lá. A palavra Baca significa árvores de bálsamo. Árvores de bálsamo. Portanto, o Vale das Árvores de Bálsamo era evidentemente uma região árida que o escritor usou como exemplo de um estado espiritualmente seco. Então, o peregrino cujo coração antecipou a adoração no templo, com alegria encontrou refrigério espiritual em situação de que outros achavam ressecadas. Assim, sua experiência espiritual foi semelhante à chegada das primeiras chuvas da primavera no solo árido daquele vale. Além disso, tal pessoa se torna cada vez mais forte espiritualmente à medida que se aproxima cada vez mais de Deus. O peregrino dirigiu-se a Deus em oração enquanto viajava. Ele
intercedeu pelo rei, que era um escudo para seu povo, para o povo, bem como o vice-regente ungido do Senhor. Ele valorizava a posição e o serviço no templo porque ali podia experimentar intimidade com Deus. Ou seja, podia ocupar-se intensamente com Jeová e sua adoração. Isso é tudo que as pessoas costumavam fazer no templo. Consequentemente, a maldade era menos prevalente ali do que em qualquer outro lugar. A influência benéfica de Deus é como o sol proporcionando luz e calor aos que estão abaixo. Ele também protege aqueles próximos a ele, mas ele dá favor imerecido à capacitação divina, ou seja, a graça, bem como honra. Ele envia apenas coisas boas para a vida de quem anda em harmonia com sua vontade. Portanto, a pessoa que confia nele experimenta sua bênção. A essência da piedade está na submissão do grande rei que concederá suas bênçãos àqueles que encontrarem refúgio. Então, este salmo expressa a alegria que vem através da intimidade com Deus. Em Israel, isso ocorreu próximo à presença localizada de Jeová no templo. Mas hoje, isso acontece quando o crente confia e obedece a Deus conforme ele revelou sua vontade nas Escrituras. Existem graus de intimidade, no entanto, esse salmo visualiza aproximar-se de Deus, aproximando-se do templo. Aqueles crentes escolhem viver perto de Deus e outros preferem viver mais longe dele. É claro que os incrédulos não têm relacionamento pessoal com ele. Então, aqui nós estamos vendo Salmo 84, o salmista achando maravilhoso até os pardais, até os pássaros que estavam ali no templo, que pousavam ali, serem privilegiados por estarem perto de Deus. Vocês sabem que Deus, depois de toda aquela situação, nós vimos que vinha uma descendência de setistas, descendente de Sete, o filho de Adão, que ficou no lugar de Abel, vinham certinhos, confiando na promessa de Gênesis 3,15. De repente, eles se desviam ali em Gênesis capítulo 6, e toda aquela geração foi destruída, tanto dos cainitas como dos setistas. Vocês já estudaram comigo, não posso entrar em detalhes, vocês já devem saber. Aí depois disso, Deus, depois de escolher Noé, entra agora uma descendência de santos, de obedientes à promessa de Gênesis 3,15, confiantes nessa promessa, que foi a descendência de Sem, um dos filhos de Noé. Da descendência de Sem, Deus resolve chamar um homem chamado Abraão, que era descendente dessa turminha de Sem, filho de Noé. Aí Abraão dá início a um povo que vai gerar essa nação israelita. É uma trajetória longa do amor de Deus incondicional. E agora, já passou, esse povo foi liberto do Egito, teve 400 anos, esse povo que foi gerado em Abraão, foi liberto do Egito por 400 anos escravizados, com a mente cheia de idolatria, uma crosta de idolatria que só a palavra de Deus podia desfazer. Aí Deus chama Moisés para libertá-los e começa dando para Moisés Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Foi inspirado por Deus, algumas partes foram escritas pela mão de Deus, outras foi apenas inspiração que Deus deu a Moisés, e as pesquisas no meio do povo, tudo isso formam esses 5 livros. E esses 5 livros foi entregue a Josué, e Josué entrou na Terra Prometida, e esse povo, o tempo todo, com esse livro, se apartando do livro, não fazendo como Deus mandou. Mas o que nós estamos vendo aqui, que a luta de Deus é sempre para que você esteja próximo de Jesus.
Toda a Bíblia, de Gênesis até Malaquias, Deus estava apontando Jesus. Então, a palavra, o foco da palavra, é porque a palavra é Jesus. Está escrito em João, capítulo 1, versículo 14, que Jesus é o Verbo que se faz carne e habitou entre nós. Então, Pentateuco, os 5 livros que nós já estudamos e que estamos vendo que cada livro da Bíblia está baseado nele, é esse Jesus que haveria de vir, é a palavra. Quando Deus disse, haja luz, ali é a palavra, porque estava Pai, Filho e Espírito Santo para criar o universo. Eles estavam bem ligados um ao outro, não se apartaram na criação de todas as coisas. E aí nós vemos o salmista aqui tendo até aquela, vamos dizer, aquela santa inveja, que não existe santa inveja, mas admirado porque os pássaros podiam estar a qualquer momento ali, naquele templo, ali no lugar onde Deus estava, e eles tinham um momento determinado, e nem era no Santo dos Santos, só o sacerdote podia estar ali. E eles ficavam no pátio. Mas era assim, queridos, só apontando Jesus. Tudo isso era apontando Jesus. O templo é hoje Jesus. Hoje é Jesus. Não é mais as paredes que se constroem, mas só que o próprio Jesus disse que a casa do papai é chamada casa de oração. Hoje não temos um templo onde seja determinado um único lugar para adoração, mas temos um templo que Deus diz que é para nós estarmos nele. Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz para não se apartar, não se afastar da congregação. Jesus fala que a casa de Deus é chamada casa de oração, essa congregação que você está, chama da casa de oração. Então não se esqueça disso, ele não pode perder de vista. Não pode perder de vista Jesus. Se não quer perder de vista Jesus, vamos andar na palavra. Vamos pegar de Gênesis até Apocalipse todo ano. Quando nós chegarmos em Apocalipse, em nome de Jesus, voltaremos para Gênesis 1 novamente. E com essa intimidade com a palavra, nós aprendemos a orar, que é algo fundamental na nossa vida. Se a gente não tem intimidade com a palavra, não conhece a palavra, nem orar nós sabemos. É por isso que Tiago diz, pedis mal, por isso não recebeis. Porque não sabe falar com Deus. A gente só sabe falar com Deus quando a gente conhece a palavra. Então, graças a Deus, porque nós estamos nos melhores anos do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém. E vamos continuar assim até a volta do Senhor Jesus. Ligadinhos com Jesus, ligadinhos na palavra, e o nome dele sendo glorificado. Bendito seja o nome do Senhor por tudo que ele está fazendo em nossas vidas. Não se esqueçam de imersão. Esse culto imersão é o culto onde todos os imergidos da palavra, que eu julgo que esses imergidos na palavra são os discipuladores e os discípulos do ministério, que não pode faltar. Fala com o patrão, se previne já fica prevenido. Patrão, todo primeiro sábado de cada mês, no horário das 14 horas, eu devo estar celebrando ao meu Deus na minha congregação, na congregação do ministério que eu frequento. E aí o patrão vai entender que você é um crente de verdade. Com certeza ele vai te liberar. Porque ele sabe que os crentes de verdade fazem aquilo que o ímpio faz. Mais ainda, o ímpio eles pedem, reservam um dia para o dia das profanações dele, para as festas deles. E aí, quando ele vê um crente de verdade também enfrentar o patrão pedindo, não com estupidez, mas com humildade, dizendo que paga aquele horário como ele quiser, você basta dizer isso. Como se eu quiser, eu pago esse horário dele sábado à tarde. Se você dizer como você quer que eu pague, e eu pagarei, ele vai saber que você realmente é interessado em obedecer a Jesus. Porque a casa dele é chamada casa de oração. Porque lá você tem a concordância. E a oração de concordância é importantíssimo. Seu patrão vai entender que realmente você é um crente de verdade e vai chegar o dia que ele vai dizer: hoje não somente você, mas eu irei também junto com você para participar dessa imersão na palavra. Primeiro sábado de cada mês. Louvado seja Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os
discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.